galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá pessoal, vamos a mais uma aula dentro do tema equilíbrio químico. Vamos falar sobre pH e pOH. Altionização da água? Quando ocorre? A água pura se ioniza segundo essa equação. Eu tenho H2O, água, se ionizando a íons H+, mais OH-. A água ela tem um comportamento anfótero, ou seja, pode se comportar como um ácido ou como uma base de Brustad-Lowry. Na verdade, essa reação ela é melhor explicada pelo processo de altionização da água. A água pura sofre altionização, isto é, algumas das suas moléculas comportam-se como um ácido e doam prótons, enquanto outras funcionam como uma base, recebendo os prótons. Formam-se então os íons oxônio e hidroxila. Nesse processo de altionização da água, nós temos uma reação reversível. Então, é possível calcular a constante de equilíbrio de ionização, que será Kc. Kc é expresso pela concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, ou seja, ponte sobre o rio. Como a água ela permanece constante, e aqui a gente tem duas águas, cada uma dessas águas será representado por K vezes K'. E K vezes K' será incorporado ao Kc. Na matemática, toda vez que nós temos constantes se multiplicando, a gente cria uma nova constante. Então, eu tenho K vezes K' vezes Kc. E aí, eu vou criar a constante Kw. Ei, curte aí o vídeo! Kw será igual à concentração de íons oxônio vezes a concentração de íons hidroxila. Esse produto constante é chamado de produto iônico da água e é representado pelo Kw. O produto iônico da água, Kw, é medido experimentalmente, onde é possível observar que a 25 graus Celsius o Kw é igual a 10 elevado a menos 14. Então, eu vou substituir 10 elevado a menos 14 no lugar do Kw. Então, 10 elevado a menos 14 é igual à concentração de íons oxônio vezes a concentração de íons hidroxila. Lembrando que o Kw só varia com a temperatura, assim como todas as constantes de equilíbrio. Uma forma simplificada de representar essa expressão é concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Eu vou utilizar essa forma representada, mais simplificada, nos próximos slides. Então, concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos e as bases são característicos pela capacidade de liberar, respectivamente, íons H+, e íons OH- em solução aquosa. Assim, as soluções aquosas podem ser classificadas como neutras, ácidas ou básicas, segundo as concentrações hidrogeniônicas e hidroxil-iônicas. Na água pura, por exemplo, que é uma solução neutra,
a concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH-. Essa tabela continua o que eu estava falando nos slides passados. Então, a classificação das soluções se dá como neutra, ácida ou básica. Soluções neutras são aquelas em que a concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH-. Como eu tenho concentração de íons H+ vezes a concentração de íons OH- igual a 10 elevado a menos 14, então a concentração de cada um deles vai ser 10 elevado a menos 7. Soluções ácidas são aquelas em que a concentração de íons H+ é maior que a concentração de íons OH-. Então, a concentração de H+ vai ser maior que 10 elevado a menos 7 e a concentração de OH- será menor que 10 elevado a menos 7. Esses valores, eles são complementares. Então, a gente vai voltar aqui no slide anterior. Concentração de H+ vezes a concentração do OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Então, se eu tenho um expoente 10 elevado a menos 7, eu vou ter que multiplicar por um outro valor com base 10, 10 elevado a menos o complemento do menos 7 para chegar no menos 14. Então, menos 7 mais menos 7 dá menos 14. Soluções básicas ou alcalinas. A concentração de íons OH- vai ser maior que a concentração de íons H+. Ou seja, a concentração de OH- será superior a 10 a menos 7 e a concentração do H+ inferior a 10 a menos 7. Isso fica melhor representado por essa escala. Então, aqui eu tenho concentração indo de 10 elevado a 0 até 10 elevado a menos 14. Essa escala vai ser a escala do pH, das concentrações de íons H+. E essa escala aqui de baixo é da concentração de íons OH-, que a gente vai converter em valores de pOH. Então, aqui, ó, esse 10 elevado a menos 14 é a concentração de íons H+. O que eu tinha falado para vocês é que uma concentração é o complemento da outra, porque o somatório dos expoentes tem que dar menos 14. Então, 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a menos 14, somando os expoentes, eu vou ter 10 elevado a menos 14. 10 elevado a menos 1, o complemento para chegar em 10 elevado a menos 14 é 10 elevado a menos 13. Porque menos 13 mais menos 1 dá menos 14. A mesma coisa vai acontecer por toda a escala. Então, conforme eu diminuo a concentração de íons H+, eu vou aumentando a concentração de íons OH-. Valores menores que 7 são considerados. Então, pH menor que 7 é uma solução ácida, pH igual a 7 é uma solução neutra e pH superior a 7 é uma solução básica ou alcalina. E o caráter básico da solução cresce nesse sentido. Aqui a gente tem a escala de pH. Então, ela vai de 0 até 14. pH menor que 7 é uma solução ácida. Então, pH menor que 7. Aqui no pH menor que 7, a gente pode dar 3 exemplos importantes. Suco gástrico, que o pH é aproximadamente igual a 2. O vinagre, que o pH é aproximado ao valor de 3. A cerveja, que o pH é aproximado a 4,5. No pH igual a 7,
que é um pH igual a 7, é de uma solução neutra. A gente pode dar como exemplo a saliva. E para pH superior a 7, que são soluções básicas ou alcalinas, a gente pode dar o exemplo da água do mar, que tem pH aproximado a 8, o sangue, que também tem pH aproximado a 8, ou a soda cáustica, que tem pH aproximado a 13,5. Escala de pH. pH significa potencial hidrogeniônico. A escala de pH foi definida de modo a expressar as concentrações de íons H+. Então, pH é definido como menos log da concentração de íons H+. Soluções ácidas têm, portanto, concentração de íons H+ superior a 10 elevado a menos 7 e pH inferior a menos 7. Desculpa, a 7. O pH e o pOH são índices que indicam a acidez, a alcalinidade e a neutralidade das soluções aquosas. Em 1909, o bioquímico Sørensen postulou o conceito de pH. Esse conceito levou à escala de pH que atualmente é indispensável ao estudo das soluções. Em 1934, o químico americano Beckmann inventou o medidor de pH, pHmetro. Além disso, ele é fundador da Beckman Instrumentos e financiou o primeiro transistor. É considerado responsável pela existência do Vale do Silício, que localiza-se na Califórnia, nos Estados Unidos, onde reúne várias empresas de tecnologia. pH é o logaritmo negativo da concentração hidrogeniônica e o pOH é o logaritmo negativo da concentração hidroxilo-iônica. Ao aplicar essas fórmulas, não se deve colocar as unidades das concentrações hidrogeniônica e hidroxilo-iônica. Então, pH é menos log da concentração de íons H+. E o pOH, que é o potencial hidroxilo-iônico, a escala de pOH ela foi definida de modo a expressar as concentrações de íons OH-. Então, pOH é menos log da concentração de íons OH-. Soluções básicas têm concentração de íons OH- superior a 10 elevado a menos 7 e concentração de íons H+ inferior a 10 elevado a menos 7. O pH vai ser maior que 7 nas soluções básicas. Agora é sua vez. Qual o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é igual a 10 elevado a menos 14? Então, a gente vai aplicar a equação pH é igual a menos log da concentração de íons H+. Tem-se pH igual a menos log da concentração de 10 elevado a menos 3, que foi a que ele deu no enunciado. Eu vou passar o menos para o outro lado, então vou multiplicar toda a equação por menos 1. Então, vai ficar menos pH igual a log na base 10 de 10 elevado a menos 3. Aí você vai lembrar que uma forma de calcular o log é A igual a log de B, log na base B de C, log de C na base B. Então, B elevado a A é igual a C. B é 10, então eu vou pegar o 10 e elevar a menos pH. Aqui B eu estou elevando a A. Aqui eu vou pegar o 10, que é a base do log, e elevar a menos pH. Isso vai ser igual a 10 elevado a menos 3. Então, pH é igual a 3. pH é igual a 3. Agora é sua vez número 2. Qual o pOH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é igual a 0,02 mol por litro? Concentração de íons OH-, então é 0,02, conforme ele falou no enunciado.
eu vou transformar isso em uma notação científica. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Guarda essa informação que a gente vai usar ela no final. Resolução. Aplicando a equação POH é igual a menos log da concentração de íons OH-, tem-se que POH é igual a menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, o POH vai ser igual a menos log de 2 mais log de 10 elevado a menos 2. Log de 10 elevado a menos 2 é 2. E log de 2 é 0,3, conforme estava descrito no enunciado. Então, POH é igual a menos 0,3 mais 2, que é igual a 1,7. POH é igual a 1,7. Escala de pH. Ainda em relação ao potencial hidrogeniônico e o potencial hidroxiônico. Concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Aplicando-se o logaritmo em ambos os lados, tem-se log da concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH- é igual a log de 10 elevado a menos 14. Então, log da concentração de íons H+, mais log da concentração de OH- é igual a log de 10 elevado a menos 14. Log de 10 elevado a menos 14 é menos 14. Eu vou multiplicar toda essa expressão por menos 1. Então, eu vou encontrar menos log da concentração de H+, mais menos log da concentração de íons OH- é igual a 14, que eu multipliquei toda a expressão por menos 1. Aí, menos log da concentração de H+ é pH. Menos log da concentração de OH- é POH. Então, a gente tem pH mais POH é igual a 14, na temperatura de 25 graus Celsius. Qual o pH de uma solução com pOH igual a 3? A solução é ácida, básica ou neutra? pH mais pOH é igual a 14, como a gente deduziu no slide anterior. Então, pH mais 3, que é a concentração de íons que é o pOH, conforme descrito no enunciado. Então, pH mais 3 é igual a 14. pH vai ser igual a 11. Então, essa solução, ela é básica ou alcalina. Agora, a gente vai juntar as tabelas de equilíbrio da aula passada com o cálculo de pH. Então, qual o pH de uma solução de ácido acético 0,2 mol por litro? O grau de ionização desse ácido é de 3%. Ou seja, então eu tenho 3 íons do ácido acético, 3 moléculas ionizadas sobre 100 moléculas no total adicionado na água. Então, 3% significa que eu coloquei 100 moléculas na solução e apenas 3 sofreram ionização. Então, na tabelinha de equilíbrio, eu tenho início, variação e equilíbrio. No início, conforme o enunciado, então aqui é a estrutura do ácido acético. O ácido acético, em meio aquoso, ele vai ionizar íons H+, mais o acetato, que é o CH3COO-. No início, eu tenho 0,2 mol por litro de concentração do ácido. Ele falou que tem 3% de ionização. 3% de ionização é o grau de ionização. Então, o grau de ionização, que é o alfa, vai ser igual a 3 dividido por 100, que é 0,03.
conforme representado aqui. Então, para descobrir a variação, eu vou multiplicar a concentração inicial vezes o grau de ionização, o quanto ionizou do ácido. Esse valor dá 0,006. Então, por proporção, eu tenho menos 0,06, menos porque se trata de um reagente, e ele ioniza a mais 0,06, porque a proporção entre eles é de 1 para 1, e mais 0,06 também porque a proporção entre o ácido acético e o acetato é de 1 para 1. Resolvendo isso, nós teremos 0,2 menos 0,06. 0,2 é muito maior que 0,06, então eu posso considerar que é aproximadamente 0,2. Essa consideração a gente vai fazer sempre em todos os cálculos de pH, Ka, Kb. Aí eu vou ter concentração de íons H+, 0,06 e concentração de íons acetato mais 0,06. pH é igual a menos log da concentração de íons H+. A concentração de íons H+, é 6 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pH vai ser igual a menos log de 6 vezes 10 elevado a menos 3. Como aqui está multiplicando, eu vou tirar o log de todos e somar, que é a regrinha para o cálculo de pH. Então, pH vai ser igual a menos log de 6 mais log de 10 elevado a menos 3. Log de 6 é 0,8 e log de 10 elevado a menos 3 é 3. Então, menos 0,8 mais 3 é igual a 2,2. Então, o pH da solução é 2,2. Essa solução é, então, uma solução ácida, porque o pH é menor que 7. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo e inscrevam-se no meu canal. E não se esqueçam, vem quimicar comigo! All you calibrated, you do the mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a